Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Amém. Vamos orar, irmãos, dando início ao culto desta noite. Nosso Pai, queremos te honrar, queremos te louvar, porque viemos aqui, ó Deus, com este propósito, que os nossos corações voltem diferentes do que entraram, que estejamos aqui, ó Deus, interessados e desejosos que a tua palavra fale aos nossos corações. Tira de nós a distração, as outras preocupações, e que possamos estar aqui centrados e concentrados em tudo quanto iremos fazer neste culto para a honra e a glória do teu santo nome. Abençoe cada irmão, cada visitante nesta noite, que a tua palavra chegue ao coração de cada um e que possamos voltar, sair daqui melhores do que entramos. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar os hinos um após o outro, 5 e 6. Irmã Lidalva, irmã Marcelene, ela Marcélia, né? Marcelene, irmã Rita, vamos louvar ao nosso Deus.
a leitura da palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, de 1 a 11. Os homens lerão os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares. Nós vamos ler com bastante ênfase. Homens. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Homens, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, bebê o duro, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque o Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Todos. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Que Deus aplique aos nossos corações a leitura de sua santa palavra. Vamos orar nesse instante mais uma vez e vamos lembrar dos irmãos enfermos, os nossos idosos. O irmão Genor não veio, não está passando bem, vamos orar por ele e por todas as famílias da igreja. Vou pedir ao irmão Natan a vir aqui à frente ao microfone para nos apresentar a Deus com uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, louvado e glorificado é o teu nome. Muito obrigado pelo privilégio que nos concedeu. Amém. Essa luz que está nos concedendo, dando disponibilidade de estar aqui na tua casa, para louvar e glorificar o teu nome. Amém, Senhor. Agora, Senhor, queremos lhe pedir pelos enfermos, Senhor, que o Senhor estabeleça todos os estados de saúde, Senhor, e peço que tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Guarda-nos sem corpo que vivemos na face deste mundo, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal, de todo perigo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ainda louvar a Deus com 2 hinos, um após o outro, 161. No segundo, os irmãos terão a oportunidade, no hino 164, de os que vieram preparados virem à frente, trazendo os dízimos e ofertas. 161 e 164.
então ele acertou com o irmão Reginaldo para deixar só um, para depois eles se entendem. Luz dos céus,
sentarem. Mas agora a Sônia conseguiu aquela crônica que eu mandei, aí não conseguiu visualizar? Não consegui, pastor. Não consegui. Mas sim. Não tem o celular, mas não tem Não problema. perder o celular. Pode, se não tiver condições. Bem. Conseguiu visualizar? Visualizar? Mães para todos os tempos. Pequeno nome, significado grandioso, está presente na história e existe no mundo todo. Mesmo não estando presente em vida, é inesquecível, é nossa querida. Na Bíblia, nós vemos e ouvimos de mães que, sob a direção de Deus, criaram seus filhos, construíram os seus lares, levando seus filhos à presença do Senhor. Entenderam que os filhos são herança do Senhor. Conceberam os filhos como um milagre do Senhor. Ana, Maria, Isabel, Sara, Joquebede e Raquel. Mãe que sofreu a dor de perdê-los. E Noemi, que se tornou mãe da própria nora, pois mãe está sempre pronta a amar a toda hora. Até os filhos que não são seus. E como Ana, disposta a entregá-los no altar. Ou fazem de tudo para salvá-los da morte, como fez Agar. A mãe verdadeira conhece o seu filho e luta por ele, ainda que tenha que abrir mão, que não matasse seu bebê, como a mãe que chorando suplicou que não matasse seu bebê ao rei Salomão. Mãe, tu choras e suplicas ao profeta que ressuscite o filho como fez Sunamita? E apresentando o azeite e a farinha, pede ao profeta Elias que não lhe falte pão nosso de todos os dias. E Deus ouviu a sua oração. Mãe, Deus ouve a sua oração. E mães que oram têm filhos restaurados. Mães que ensinam têm filhos educados. Mães que disciplinam têm filhos preparados. Mães exemplos têm filhos agraciados. E sobre elas Salomão escreveu: mulher virtuosa, quem a achará? Esta mulher virtuosa? Tornaram Timóteo um amado pastor. Só um minuto, irmãos. Volta aqui. Uma mãe que entendeu sua missão, em seu ventre trouxe a nossa salvação. Foi Maria, mulher humilde e escolhida, dando à luz o autor da vida, Jesus Cristo, nossa redenção. E assim pergunta a futura mãe: o que virá a ser deste menino em meu ventre? Ensina o menino no caminho em que deve andar. Como Lode e Eunice, com todo amor, tornaram Timóteo um amado pastor, um servo exemplar. Mãe que não gera, mas está sempre a cuidar. Zelosa, aquela que ora, educa, ensina e ajuda a criar. Mãe do coração, mãe de coração, que Deus multiplique a sua alegria e muitos filhos conceda a cada dia. Mães do passado e do presente, que este fruto do seu coração ou do seu ventre seja motivo de gratidão e amor. Porque neste dia, o que dizemos ao Senhor: muito obrigado por nossas mães. Que Deus as abençoe grandemente. Amém. Amém.
Nós agora passamos a palavra à irmã Analisa. Boa noite, amados irmãos. Que data gostosa, né? Sempre que o Dia das Mães é todos os dias, né? A gente não pode se esquecer. Hoje eu tô feliz, que eu tô privilegiada, né? Meus filhos estão aí, então pra mim tá tudo bom. Amém. Né? A gente sabe que é difícil a missão de ser mãe, né? É bem árdua, a gente ensina os filhos. E no caminho, às vezes, faz alguma curva, né? Mas quando tem essas curvas, a gente pede a orientação de Deus, né? E até quando eu pude, eu trouxe meus filhos. Essa semana eu estava conversando com a irmã, eu falei, quantos filhos, né? Dos irmãos já não estão mais na igreja, não acompanharam, né? Mas a gente tem a certeza de que fez a coisa certa, porque a gente sabe que fez o que o Senhor mandou, que é ensinar o menino no caminho onde ele deve andar, né? E a gente sabe que mais pra frente, além das curvas, mais o caminho direito, e no fim dá tudo certo. Eu gostaria de ler uma pequena poesia, que na verdade hoje eu estava procurando, e eu achei. E quem me deu isso aqui foi meu filho Rafael em 2016. E aí eu senti de ler. É bem pequenininho, mas é muito lindo, tá? Que fala assim: Mãe, palavra sublime, mãe em forma de flor, cuja bondade se exprime em doses de puro amor. Mãe é ternura e emoção, seja no céu ou na terra, é a mais suave expressão do amor que nunca se encerra. Mãe, seja jovem, seja idosa, na alegria ou na dor, tu és a mais bela rosa do reino do nosso Senhor. Amém. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui presentes. E eu gostaria de chamá-las para vir aqui na frente, todas, que tem uma pequena lembrancinha da Sociedade Feminina, né? E em seguida o pastor fazia uma oração para a gente, tá? Pode ir. Alguém para tirar uma foto. Tirar uma foto do grupo depois? Pode tirar dali. Quando a irmã Analisa entrega, eu posso falar uma coisa bem rapidinho, irmão? Eu quero falar para as irmãs para nunca desistirem dos seus filhos. Nunca. Ainda que o caminho pareça difícil, mas o nosso Deus, Ele não desiste de nós que somos filhos dele. E nós também não devemos desistir, porque diz a Bíblia, tudo é possível ao que crê. E posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor nunca nos abandona. E eu creio que um dia teremos a alegria de vermos os nossos filhos na presença do Senhor, tendo uma experiência real com o Senhor. Eu creio que esse é o desejo de todas as mães. Que Deus abençoe a todas nós para que possamos ter sabedoria, que é o que mais precisamos. Amém. Vou tirar a foto. Cabe todo mundo agora? Pronto. Obrigada.
Obrigada, José. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós nesse dia temos um misto de alegria e tristeza. Alegria, tristeza de sabermos que muitos dos filhos que foram ensinados desde novinhos nos teus caminhos, hoje estão afastados, fazendo coisas que entristecem o teu coração. Mas a semente está plantada nos corações deles. Pedimos que o teu Espírito continue nos incomodando, tocando, falando, para que um dia eles voltem, se arrependam e aquela semente que um dia foi lançada em seus corações possa germinar e produzir frutos para o teu reino e para a tua glória. Nós queremos te agradecer pela missão de cada mãe, pelo ministério que tu tens dado às tuas servas, que o Senhor as abençoe, que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, a cada dia, dando-lhes discernimento, sabedoria e iniciativa para continuarem, ó Deus, insistindo, falando, ensinando e até exortando à luz da tua palavra àqueles filhos que estão afastados dos teus caminhos. Que o Senhor possa dar às tuas servas discernimento, sabedoria espiritual, para que elas em seus lares possam ser luzes que brilhem, que possam, ó Deus, espalhar por toda parte, por onde andarem, a luz do Evangelho. Nós te agradecemos por isso e pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus agora no livro de Ruth. Eu vou pedir a uma irmã que fique de pé e leia esse versículo de Ruth, capítulo 3 e versículo 11. Ruth 3, 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Toda a cidade sabe que tu és uma mulher virtuosa. E nós temos na palavra de Deus, irmãos, a receita para cada irmã, para cada mãe, a cada mulher, como se tornar ou como continuar sendo uma mulher virtuosa. Temos na palavra de Deus a receita. Sendo hoje o Dia das Mães, nós iremos falar sobre esse tema. Nós temos uma escritora do século passado, que se chamava, não sei se ainda é viva, Shirley Price. E essa mulher, ela foi usada por Deus para escrever muitos livros a respeito da família e a respeito da criação de filhos. E ela dizia o seguinte: frequentemente
pensamos que ser esposa e mãe é como estar em uma prisão. Não podem expressar-se nem mostrar-se criativas. Em minha opinião, não há lugar que dê maior oportunidade para as mães, para as mulheres se expressarem ou serem criativas do que dentro dos seus lares. Em Provérbios capítulo 31, Deus nos deu uma ideia clara de como Ele quer que seja cada esposa e cada mãe. E essa mulher que nós conhecemos, as irmãs conhecem, mencionada no livro de Provérbios, né? É aquela mulher não perfeita, mas o modelo, né? Que deve ser imitada, deve ser copiada, porque é a mulher que encaixa dentro dos padrões estabelecidos por Deus. E a palavra de Deus em Provérbios capítulo 31, no versículo 15, e diz assim a respeito dela, desta mulher virtuosa: é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela é diligente no ministrar ou dar o mantimento espiritual aos de sua casa. Nota que não é só o alimento material físico, mas ela está falando do alimento espiritual. Lembram-se de nossos irmãos em Cristo, e foi mencionado aqui na crônica, Lloyd e Eunice, mãe e filha. E essas duas mulheres, elas exerceram, irmãos, com dignidade os seus papéis, respectivamente, de mãe e avó. A avó exercendo não só o seu papel de avó, mas também aquilo que ela exerceu enquanto foi mãe, agora com a segunda geração, né? Sob os seus cuidados. Ela então passou a ajudar a própria filha na educação do seu filho, né? E tudo indica que era filho único. As irmãs que nesta noite que estão sendo homenageadas desejam ser bem-aventuradas e bem-sucedidas na missão de esposa e mãe, então obedeçam alguns conselhos que nós queremos deixar aqui nesta noite. Primeiro conselho: deixe que Deus construa a sua casa. Em Hebreus capítulo 3, versículo 4, o escritor apresenta essa ideia com muita beleza. Vamos tirar a passagem do seu contexto, de certa forma, pois ela se refere ao nosso corpo. Eu gostaria de aplicar a nossa casa, a sua casa, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então Deus deve ser o fundamento, o alicerce, a fundação de cada casa, de cada família. Deus é aquele que vai equipar você, mãe, e mobilar sua casa. Quando vocês começarem a aprender essa verdade, aplicá-la, né, a cada dia no seu viver diário, irão parar de se esforçar para conseguir as coisas e depender mais de Deus do que dos seus próprios esforços. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo 7, diz que Ele, Deus, cuida de mim e de você. De tudo que diz respeito à minha vida, Ele se interessa. Se você
e seu esposo estão vivendo bem, se você e seus filhos estão tendo problemas, ele se interessa muito a respeito disso e está à espera de que você levante os olhos e compreenda que ele está interessado em você. Uma das maiores causas, irmãos, de fracasso de muitas esposas e mães é a tendência que elas têm de comparar suas coisas com a de outras pessoas. A mulher que anda no temor de Deus não deve comparar o que ela tem com o que os outros possuem, pois Deus sempre dá exatamente aquilo. Deus dá exatamente o que Ele acha que você merece, na medida certa. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo fala que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo todas as vossas necessidades. Segundo conselho, fale com Deus sobre os seus problemas. Vocês, mulheres, receberam de Deus outra ferramenta importante, tremenda e poderosa. Muitas vezes não fazem uso suficiente dela em sua casa e muitas vezes permitem que as preocupações do dia a dia afetem a sua paz interior e com isso você deixa de ser feliz por causa das preocupações. Uma escritora também do século passado, chamada Eugênia Price, ela afirmou o seguinte: modificamos o homem através de Deus com o coração. Quando você ora, Deus age. Já conheci muitas mulheres que sofreram pelo fato dos seus esposos não serem convertidos, não serem crentes. Mas chegou uma hora em que essas irmãs, elas tiveram um entendimento dado por Deus de que o papel delas não é o de perder a paz, a tranquilidade, o sono, o sossego, mas de confiar em Deus. Porque a Bíblia fala que os corações dos homens estão nas mãos de Deus, os corações dos reis, das autoridades, estão nas mãos de Deus. E Deus sabe como agir e quando agir, o que fazer e como fazer. Na medida em que seus filhos estiverem crescendo, ora por tudo a respeito deles. Use uma agenda de oração. Mantenha em dia esta agenda. Quando perceber que um de seus filhos está tendo problemas na escola, ou com algum colega, ou mesmo com você em casa, problemas com o pai, ore em favor dele, sente, converse, dialogue, escreva, quem sabe, esta oração. E aqui está uma sugestão. Pai, orei hoje a respeito de meu filho. Ele está indo mal na vida do seu comportamento, ou está indo mal na escola com problemas nas matérias e de relacionamento com os professores e com seus colegas. Pai, eu estou orando e pedindo que o Senhor transforme o coração de meu filho, mude as suas atitudes, ajude-o a superar os problemas, a fim de que ele não seja reprovado nas matérias e possa desfrutar de um ambiente saudável aonde ele estiver. Agora, por que escrever estas coisas? Porque fica mais fácil para você se lembrar, não é? E cada vez que você for rever aquilo que você escreveu,
você vai se lembrar do que você orou e vai também ver os resultados, quem sabe, podem acontecer alguns resultados de mudanças na vida de sua família. Em terceiro lugar, terceiro conselho, ajude seu marido não salvo a encontrar a Cristo. Todas as mulheres cristãs se preocupam com o marido incrédulo e muitas vezes esses maridos, eles são insensíveis e até ignorantes, né? Mas alguns são compreensivos em relação à fé de suas esposas, são compreensíveis, mas outros não. Já conhecemos vários maridos descrentes que fizeram de tudo para tirarem suas esposas da igreja, para elas seguirem o mesmo caminho deles. Alguns até conseguiram, de tanta pressão que fizeram, conseguiram tirar as suas esposas da igreja, mas outros não, porque viram a firmeza delas, a convicção delas de não abrirem mão de sua fé em detrimento de uma vida longe de Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, de 1 a 7, olha o que o apóstolo ele fala aqui, 1 Pedro 3, de 1 a 7, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes imitadoras ou filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando a palavra de Deus recomenda às mulheres serem submissas, não está dizendo aqui, não é o entendimento literal do texto, que elas devem se adaptar aos caprichos errados dos maridos, não. Mas submissão no coração, mesmo não concordando com eles, com as suas atitudes, com as suas reações dentro de casa, mas elas não vão cair nesse laço de se abaixarem ao nível deles. Elas vão permanecer a sua dignidade, vão preservar o seu caráter, sua postura, não vão se colocar no mesmo nível de mediocridade desses maridos ignorantes, incrédulos. Não, elas vão manter a sua dignidade, elas vão permanecer firmes, servindo ao Senhor, sendo bênçãos em para as suas famílias. Outro conselho também, irmãos, além de orarem, pedindo a Deus o Espírito manso,
tranquilo, para não revidarem, né? Não caírem na cilada do inimigo de querer bater boca ou se colocarem num nível baixo. Mantenha o espírito manso e tranquilo. Sejam humildes diante de Deus. A humildade diante de Deus pode ser algo bastante difícil para algumas, mas é um mandamento que deve ser obedecido. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, o apóstolo volta a nos dizer o seguinte, 1 Pedro capítulo 5 e versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, olha ali, não é no nosso tempo, irmãos. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo. Nós determinamos dia e hora para Deus agir. Deus não tem a obrigação de se adaptar ou se enquadrar na nossa agenda, não. Nós é que devemos nos enquadrar na agenda de Deus, esperarmos o tempo dele, a hora dele agir. Meus irmãos, às vezes você tem um inimigo dentro de casa, né? E como tratar com o inimigo? Odiando? Não! Olha o conselho de Jesus, Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Se você é humilhada dentro da sua casa, né, você deve, Deus, toque nesse coração, toque nesta vida, não permita que eu perca o meu controle emocional e me arrebaixe diante dele. Eu quero continuar, né, zelando do meu caráter, do meu comportamento. Eu quero continuar orando por ele. Eu quero continuar pedindo pela transformação em sua vida, ao invés de guardar no coração algum tipo de ódio ou de vingança. E Jesus continua dizendo: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, Paulo reitera na carta aos Romanos 12, 19 e 20, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Por que tantos lares destruídos, fracassados? Por causa, irmãos, desta concepção e desta visão a respeito das coisas de Deus, dos mandamentos e dos ditames de Deus. É claro que há situações que fogem do nosso controle, né? Você não gostaria que chegasse a esse ponto, né? Isso muitas vezes não depende de nós. A palavra de Deus nos fala assim: o que depender de vós, é de paz com todos os homens, não é? Mas nem sempre depende de nós. Você está dentro do seu do seu espaço, vivendo de acordo com o que Deus, né, requer, mas o outro lado não está. E você não tem como mudar isso, a não ser, né, levando a sério esse problema em oração. Não sou eu que vou resolver, eu tenho que entregar nas mãos de Deus. Porque quando nós queremos, a nossa própria força, resolver os problemas, eles vão se agravar muito mais, eles vão se avolumar muito mais. Por isso eu tenho como de fazer como a palavra de Deus recomenda. Quando a Bíblia fala que devemos amontoar brasas vivas,
em nossa cabeça é exatamente isso. O outro lado vai olhar para você e vai perceber o seguinte: mas por que eu provoco? Por que eu sou agressivo com aquela pessoa e ela não faz o mesmo, não paga com a mesma moeda? Isso aí é amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. Quando o carvão se apaga, a situação fica séria e elas têm de pedir mais carvão aos vizinhos para não deixar que essas brasas se apaguem. Quanto mais bondoso você é, mais essas brasas vão permanecer acesas. Romanos capítulo 12, versículo 21, há um conselho de Paulo aqui, muito importante para nós que muitas vezes temos a tendência de agirmos e reagirmos na força da nossa carne. Ele diz assim: não te deixes vencer do mal. Não deixe que o mal tenha vantagem sobre você, mas vença o mal com o bem. Olha que na cultura judaica, o judeu, dentro do contexto da lei, ele foi ensinado a pagar com a mesma moeda, não é? Foi ensinado desde criança. Se uma criança era agredida por um coleguinha, a lei dava respaldo para aquela criança pagar com a mesma moeda, olho por olho e dente por dente. Aí Jesus veio ensinando outro mandamento, totalmente contrário àquele que eles estavam acostumados, que eles foram educados, ensinados desde bebês, desde crianças, a não levarem desaforo para casa. E agora Jesus Cristo chega, fala com eles o contrário, totalmente. Um princípio totalmente diferente daquele que a lei prescrevia. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazei bem aos que vos perseguem. Tratai bem aqueles que vos tratam mal. E eles não puderam entender, muitos deles não entenderam isso, porque eles estavam acostumados a praticar ao pé da letra o que a lei prescrevia. Irmãos, o diabo sabe quem nós somos. Ele conhece você, mulher, você, mãe, você, avó, você, pai. O diabo sabe quem você é. Por isso que ele procura tirar de você aquele legado que lhe foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer que você adoeça, tenha problemas psicossomáticos, problemas emocionais, perca o sono, fique agitada, perturbada, não tem nem paz para orar, nem condições emocionais de orar e ler a Bíblia. Quando você começa a orar, vem aqueles pensamentos ruins na sua cabeça, o seu coração fica acelerado, você deita, mas o sono não vem. É isso que o diabo quer, é tirar de nós a paz de Cristo. Essa paz não é o diabo, não é o mundo que nos dá, é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que preservar. Mas não é fácil, se alguém perguntar: pastor, é fácil para alguém que está vivendo num ambiente pesado, carregado, complicado, onde só você, a maioria ao seu redor, está lançando flechas em sua direção. Só você teme a Deus ali dentro. Não é fácil, eu não vou dizer para ninguém aqui que seja fácil, mas
o que Deus nos recomenda na sua palavra, que não, mulheres, irmãs, mães, avós, não permitam que a sua paz interior seja atingida, seja afetada por esses problemas que estão acontecendo ao seu redor. Beverly LaHaye disse o seguinte: a esposa que realmente ama o marido e seus filhos fará da felicidade dele e dos filhos o principal objetivo. Com tal motivação, os dois sairão lucrando no final das contas. Somente porque há conflitos e dificuldades, isso não significa que as irmãs têm que se retirar, têm que se refugiar, têm que se colocar na sua clausura, na sua redoma, no seu redoma, sua redoma. O divórcio nem sempre é a solução ideal. Quando duas pessoas se unem com dois temperamentos diferentes, é natural que haja divergências de opinião. Quanto mais fortes os temperamentos, mais fortes serão os conflitos. Será preciso que os cônjuges permitam que o Espírito Santo assuma o controle de suas vidas, para que eles vivam em paz e felizes. Jesus Cristo disse: porque sem mim nada podeis fazer. Mas imaginemos uma coisa, uma possibilidade de um marido, estamos falando hoje para as mulheres, de um marido que conheceu a palavra de Deus através da esposa, viveu muitos anos juntos, chega o dia em que ele morre, em que ele parte para a eternidade. Esta pessoa, na eternidade, ela não vai ter motivos para justificar a sua não conversão. Não estamos falando daquelas esposas que deram mau testemunho, estamos falando daquelas que foram verdadeiros exemplos, verdadeiras testemunhas de Cristo. E esses maridos não valorizaram, não lhes deram atenção e não chegaram a se converter através do testemunho delas. Na eternidade, irmãos, eles não terão motivos para apontar os dedos e culparem as suas esposas por não terem falado, por não terem dado bom testemunho de Jesus Cristo para eles. Nem filhos, nem netos que foram criados à luz da palavra de Deus, no dia do juízo, não adianta, irmãos, eles querer justificar com Deus, ou Deus, eu levei uma vida longe dos princípios que eu aprendi, mas eu queria ter uma oportunidade porque eu frequentei a igreja, eu conheci o Evangelho. Jesus vai dizer para eles: eu não vos conheci, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Sabe que a responsabilidade de quem conhece, de um marido, de um neto, de um filho, de um parente, que foi criado num ambiente onde a palavra de Deus era ensinada, era vivida, irmãos, a responsabilidade dessa pessoa, a cobrança sobre ela será muito maior na eternidade. Eu acredito, isso não é uma doutrina, mas eu acredito que no inferno haverá graus de punições. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve a oportunidade de ouvir a respeito de Cristo, essa pessoa morre. Ela morreu sem Cristo, mas eu creio que o sofrimento dela não se pode comparar com uma pessoa que teve conhecimento, que viveu
um dia viveu num ambiente onde a palavra de Deus era ensinada, era pregada, e essa pessoa deliberadamente rejeitou, preferiu os amigos, preferiu o mundo, preferiu os divertimentos da vida. Essa palavra de Jesus, ela vai ser dura, ela vai ser pesada, mas vai ser necessária. Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Ah, Senhor, meu pai, a minha mãe, meu avô, minha avó, meus primos, meus parentes não vos conheço. Você preferiu os amigos, preferiu o mundo a mim. Agora o seu lugar é no sofrimento eterno. Isso vai acontecer, irmãos. Por isso o papel da mãe, da avó, do marido, do esposo, do pai e do avô, é muito importante. Ministério que nós temos com a nossa família, o primeiro campo missionário de um pai e de uma mãe é a sua casa, é o seu lar, é a sua família. Por isso que a mulher cristã, ela deve encaixar-se naquele modelo, paradigma, que daquela mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31. A mulher sábia, ela é prudente. A mulher sábia, ela é temente a Deus. A mulher sábia, ela sabe como decidir nas horas fáceis e nas horas críticas da vida. A verdadeira sabedoria, disse Philip Chesterfield, a verdadeira sabedoria não é presunçosa. O sábio não poucas vezes muda de parecer antes de resolver o que dizer. O nécio é fado, cheio de si, teimoso, tudo conhece, menos a sua ignorância. Nós não devemos ser nécios, nós devemos ser sábios, e esta sabedoria, como estudamos hoje na escola dominical, pela manhã, é uma sabedoria dada por Deus, não é uma sabedoria humana, nem mundana. E é esta sabedoria que vai nos capacitar e nos preparar a sermos pessoas sábias, prudentes, cautelosas, não é? E eu quero deixar esse conselho para as mães nesta noite, nesse dia em que vocês estão sendo homenageadas, e o Espírito Santo esteja usando vocês, e não se acomodem na vida cristã. Não se acomodem. Levem a vida cristã de uma forma bem dinâmica, bem prazerosa, não é? Sejam exemplos para as suas famílias, que os seus filhos possam ver vocês orando, lendo a palavra de Deus. Eu vi um testemunho interessante de um filho que cresceu, se tornou depois pai. Ele disse: o que mais me influenciou na minha vida com Deus, a minha experiência com Deus, foi quando eu levantava e via meu pai e minha mãe ajoelhados, orando. E eu sabia que naquela oração eu estava sendo lembrado. Eu estava sendo lembrado. Então, irmãos, os filhos precisam ver isso em nós. Eles precisam ver que nós somos pais, mães, avós de oração. Não vamos abandonar esse legado, não vamos abrir mão disso aí. Os seus filhos precisam ver esta atitude em você, porque eles vendo isso, eles podem até não obedecer a Deus, mas eles na eternidade não vão ter desculpas para não terem, diante de Deus, não terem se convertido, recebido a Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus possa dar as forças às irmãs
aquelas que estão enfrentando problemas em seus lares. Não desanimem, não desistam, mantenham sua fé e sua postura de mulher cristã na presença de Deus, e Deus, na hora certa, no tempo dele, vai honrar você e vai lhe dar a vitória. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 304, vaso de bênçãos, né? Deus quer fazer de você um vaso de bênçãos. Nós vamos agora orar, pedir ao irmão Saulo para vir aqui à frente, para nos despedir com uma palavra de oração, pedindo mais uma vez a Deus pelas mães, que elas continuem sendo abençoadas por Deus. Oramos. Pai, em nome de Jesus, ó Pai,
Ó Pai, levantamos a nossa voz a Ti, ó Pai. Amém, Senhor. Ó Pai, para agradecer as muitas bênçãos, ó Pai, que nós temos recebido. Amém, Senhor. Em primeiro lugar, a grande salvação alcançada em Cristo, ó Pai. Amém. E também o pão de cada dia, saúde. Ó Pai, todas as bênçãos recebidas, ó Pai, das Tuas mãos, ó Pai, nós somos agradecidos. Amém, Senhor. Por esse dia também, ó Pai, a Tua palavra pregada por toda superfície e recanto da terra, ó Pai. Amém, Senhor. Ó Pai, que hoje possa haver conversão de almas. Amém, Senhor. Abençoa a mensagem que ouvimos, que nós possamos guardar no nosso coração a Tua palavra para não pecar contra ela. Amém, Senhor. Abençoa os enfermos desta igreja, os irmãos que estão passando em problemas, ó Pai. Ó Pai, que tudo possa ser selecionado por Ti, ó Pai. Amém, Senhor. Ó Pai, nós possamos caminhar na Tua presença agradecido e fielmente. Amém, Senhor. Dá-nos um retorno para nossos lares, guardado e amparado por Ti, ó Pai. Amém. Pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Antes da nossa divisa, só deixar um aviso com os irmãos que não temos assim marcados cultos às casas, mas quando o irmão desejar um culto em sua casa, é só nos falar que a gente marca, confirma com a igreja, mas nós vamos deixar livre que os irmãos escolham. Pastor, eu gostaria de ter um culto na nossa casa dia tal, então a gente marca e confirma esse culto, tá bom? Vamos à nossa divisa. Mas em todas estas coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. Amém.